E olha só, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em uma rede social mapas do país com o Canadá anexado. Antes da postagem, o republicano havia sugerido, durante entrevista coletiva, a incorporação do país vizinho aos Estados Unidos. Ele também afirmou que deseja tomar o canal do Panamá e a Groenlândia. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, chega no Linha de Frente desta quarta-feira com todas as informações, todos os detalhes sobre essas ideias do Donald Trump anexar o Canadá e também tomar o canal do Panamá. É isso, Luca Bassani? Boa tarde, bem-vindo. É isso sim, Kobayashi. Boa tarde a você, aos nossos comentaristas, nossa qualificada audiência. Vamos por partes, porque foram várias declarações polêmicas e que repercutiram muito mal, seja na América, seja também aqui na Europa, que envolve, consequentemente, um dos países que tem a posse do território da Groenlândia. Começando pela América do Norte. Donald Trump sugeriu anexar o Canadá como 51º estado. Inclusive, em postagens hoje nas redes sociais, já colocou um mapa onde não havia mais a divisa entre o Canadá, seja com a América continental, os Estados Unidos continental, seja com Alasca, e também tudo escrito United States, Estados Unidos, e numa outra publicação com a bandeira norte-americana. Ele fez essas insinuações dizendo que praticamente os Estados Unidos pagam sozinhos pela proteção ao Canadá e comercialmente, economicamente seria viável, seria uma grande benesse para ambos os povos, mas o primeiro-ministro Justin Trudeau, que vive uma crise política, já descartou essa possibilidade, disse que não é uma vontade do povo canadense, isso nem está em pauta. Obviamente que o Canadá sendo um país soberano e também um forte parceiro dos Estados Unidos, não faria sentido essa anexação. Partindo também para o continente da América Central, quando olhamos o Panamá, o Canal do Panamá, uma grande obra de engenharia construída entre 1904 e 1914 pelos americanos, aí liderado pelo antigo presidente Theodore Roosevelt, ficou sob controle americano até o começo da entrega deste canal tão importante por parte do presidente falecido agora há pouco, Jimmy Carter, às autoridades panamenhas em 1977, sendo concluído só em 1999. Donald Trump, ele argumenta que os americanos pagaram pela construção, tem um interesse estratégico nessa região que estaria sendo comandada pelos chineses, apesar de não existir nenhum indício de que a China controle o Canal do Panamá, que é de fato administrado pela autoridade do Canal do Panamá, que pertence ao governo panameio. Ao mesmo tempo, também disse que quer anexar ou comprar a Groenlândia, um território que desde o final das guerras napoleônicas, do começo do século XIX, faz parte do Reino da Dinamarca, era uma colônia dinamarquesa, atualmente é um território autônomo do Reino da Dinamarca e que tem a sua própria população, grande parte deles são Inuits, né? São os nativos de lá e têm ganhado cada vez mais autonomia, portanto disseram que o território não está à venda e fica todo esse mal-estar entre o presidente Donald Trump, o futuro presidente que assume a partir do dia 20, e aliados históricos, como é o Canadá, como é a Dinamarca, como são os europeus ocidentais. Lembrando que ontem, quando perguntado nesta coletiva se utilizaria da coerção econômica ou da força militar dos Estados Unidos para alcançar esses objetivos territoriais, anexar a Groenlândia ou até mesmo controlar o Canal do Panamá, ele respondeu que não pode dizer nem sim nem que não e que ambas essas regiões, no caso o Panamá e a Groenlândia, são extremamente importantes para a segurança norte-americana, seja na questão econômica, seja até mesmo na questão militar. Então a gente vê que antes da posse já tem esse grande mal-estar, Kobayashi, que eu quero escutar agora a opinião dos nossos comentaristas, porque não vai ser fácil um governo começando já com tantas declarações polêmicas, né? Não vai ser fácil, vamos analisar. Muito obrigado, Luca Bassani, diretamente da Europa. Eu quero começar essa rodada com o Túlio Nassa. Túlio, a grande dificuldade aqui é entender ao certo e com precisão o que é verdade, o que é bravata, o que é loucura, o que é brincadeira, o que é intenção de verdade das manifestações que saem do Donald Trump. Como você vê essas ideias aí de anexação do Canadá e também da tomada do Canal do Panamá? Muito bem. A primeira coisa que eu acredito é que ele não pegou o microfone e falou aquilo lá do nada. Falou simplesmente num lampejo irresponsável, muito embora a fala realmente provoca consequências já de uma tensão grande no mundo. Mas me parece muito mais uma estratégia militar e diplomática, de deixar claro, de endurecer o discurso, porque se nós olharmos o cenário mundial, veja o paralelismo e a correlação muito próxima com a situação da China em relação a Taiwan, por exemplo. A China está querendo invadir Taiwan.
A Rússia invadiu a Ucrânia. Então, o que me parece que os Estados Unidos estão querendo dizer? Olha, esse é um precedente perigoso, porque por questões de segurança, por proximidade geográfica, por questões comerciais, a Ucrânia sabemos que é um celeiro agrícola na Europa, sabemos a questão dos recursos naturais. Taiwan, idem, né? Então, me parece que o Trump está deixando claro ali um discurso mais duro, endurecedor, para depois poder negociar melhor esses conflitos internacionais. Então, me parece mais a bravata do que realmente a realidade concreta dos fatos. Bravata, Leandro Ferreira? Não, tem mais do que bravata. Acho que, de fato, concordo aqui com o Túlio em relação ao melhor posicionamento para depois negociar saídas de conflito. Mas eu estou achando mesmo é que a população dos Estados Unidos, ou pelo menos uma parte dela, nos estados que deram os delegados para o Trump, elegeu o Vladimir Putin como seu presidente e não exatamente o Trump, né? Então, aparentemente, o Trump está tentando fazer da Groenlândia a sua Ucrânia, né? É um problema grave. Você vê essa correlação tão próxima? Eu vejo que o Putin e o Trump têm mais em comum do que a gente pode colocar como algo que seria natural, né? Dois líderes de grandes países importantes para a economia mundial, importantes para a geopolítica mundial. Eu vejo que eles têm, de fato, um estilo de fazer política muito parecido, né? Muito agressivo, né? Fazendo uso muito da ironia. Claro que no caso do Putin a ironia é no estilo russo, né? Mas eu vejo Como que é uma ironia no estilo russo? Como seria? O Putin, professor Leandro Ferreira. Você imagina alguém da KGB contando piada? Eu acho que... Eu imagino alguém da KGB contando piada, todos subordinados imediatamente rindo. Mesmo que seja uma piada ruim. É tipo isso? Por aí. Mas no caso do Trump, tem muito subordinado do capitalismo e do imperialismo ali que ele representa, que também vai dar risada e achar isso, de certa forma, uma bravata, assim como no caso do Elon Musk. Mas eu vejo isso com preocupação. As intenções expansionistas do Trump, né, elas não podem ser negligenciadas como algo que vai ficar apenas no âmbito da retórica. Eu acho que em casos específicos relacionados, por exemplo, à tensão no Golfo do México, que é algo que pintou mais recentemente também, é capaz de ele querer, por exemplo, fazer um movimento militar em relação a Cuba. É capaz que ele queira fazer uma movimentação militar em relação à Venezuela, que não é algo que é para ser defendido, o atual regime da Venezuela, mas trazer guerra para a porta do nosso vizinho aqui no Brasil é algo que os brasileiros devem estar bastante preocupados. Nós não queremos ter no continente americano um Putin, né, fazendo com que todas as situações geopolíticas delicadas que envolvem o nosso país acabem arrolando a gente para dentro de movimentações desse tipo. No que você concorda e no que você discorda? Henrique Kriegner. Olha, eu acho que tem sim um aspecto geoestratégico aí, geopolítico, né, muito importante do que Trump está fazendo. Mas eu não vejo isso só como um devaneio do Trump, apesar de não achar que realmente isso vá acontecer. Se você pedir para eu apostar que isso vai se tornar uma realidade, não acho que ele vai tomar passos, como foi citado na reportagem, né? Quer dizer, o Luca Bassani trouxe para a gente a questão do uso de força ou de medidas econômicas para forçar esses países a cederem parte do seu território. Ele disse nem que sim, nem que não. Então isso é preocupante porque ele assume a possibilidade de usar, mas também ele não está decidido em utilizar, né? Então acho que isso é algo que a gente precisa levar em consideração, porque pode ser que não aconteça. E temos que lembrar, o Canadá está num momento de extrema fragilidade política, e isso seria me parece, muito mais uma questão de ego do próprio Trump, de poder dizer, dar essa cutucada, dizendo da importância dos Estados Unidos para o Canadá e talvez tentar ter maior participação nessa questão da defesa ou coisa do tipo, do que de fato uma apropriação desse território. Eu acho que daí já seria um outro lado. Mas nós não podemos achar que isso é só um devaneio. Eu acho que é importante considerar também que, do outro lado, no cenário internacional, outras potências também estão cada vez mais militarizadas. Nós estamos falando aqui, o Leandro está falando do Putin. O Putin avançou territórios, tem desafiado cada vez mais a OTAN, e isso é uma preocupação não só para os Estados Unidos, mas também para o cenário internacional como um todo, não para o Brasil, porque aparentemente a diplomacia brasileira se
importa só com árvores. Mas na questão de guerra e indústria bélica e etc., todas essas questões precisam estar na mesa, né? Acho que é isso que a gente não pode desconsiderar. Agora, se de fato vai acontecer, eu acho que a probabilidade é muito, muito baixa. Na questão do Panamá, tem uma probabilidade maior, porque embora o presidente do Panamá já tenha se manifestado contra essa medida, outros lideranças políticas do Panamá disseram estarem dispostas a poderem conversar sobre uma gestão aí do canal, né? Então, não seria uma apropriação de um território, mas seria uma gestão do canal. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. E o efeito Trump, ele é real. Isso a gente não pode desconsiderar. O próprio rei da Dinamarca mudou, nesses dias recentes agora, o brasão da Dinamarca, dando maior ênfase no símbolo ali que representa a Groenlândia. Isso não acontecia há séculos. Ele mexeu num brasão histórico que há séculos estava dessa maneira. Teve uma pequena alteração na década de 70, mas agora teve uma alteração ainda maior. Ou seja, ele está dizendo, não, isso aqui realmente é nosso. A Groenlândia é nossa e não está à venda. Vamos ver como é que vai ficar. Tem muita coisa para acontecer. O cenário internacional tá bastante efervescente aí, mas tem muita coisa ainda para acontecer. E pediu a Raquel Galinatti. Só uma observação que é interessante, que as declarações de Donald Trump foi justamente quando Donald Trump Jr. estava na capital da Groenlândia. E em entrevista à TV Será que foi tipo assim, ó, o filho mandou um zap pro pai, pai, olha que bonito, daí o pai falou, vamos anexar, filho. Tipo assim? Não, o Donald Trump Jr. até alegou que a visita de um dia era uma visita extremamente pessoal e que não havia nenhuma reunião política nessa visita de um dia à Groenlândia. E a primeira-ministra da Dinamarca, em entrevista na TV dinamarquesa, disse que a Groenlândia pertence aos groenlandeses e cabe a eles decidir o destino da Groenlândia. Lembrando que ela também reforçou que é necessário que a Dinamarca tenha, sim, fortalecimento de laços com os Estados Unidos, apesar que eles, pelo fato deles estarem juntos na OTAN, e lembrando que a Groenlândia é onde detém uma grande quantidade de depósitos de minério de terras raras e que é essencial para a fabricação de baterias e dispositivos de tecnologia. E a rota mais curta entre a América do Norte e Europa justamente é a Groenlândia. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando.